Olá! Houve um tempo em que em algumas redações havia uma expressão pregada na parede: você é um repórter e não um policial. E aí seguiam umas orientações: não usar vocabulário policial como bandido, viatura, meliante, a lista era extensa. O Sala de Imprensa de hoje faz uma reflexão sobre a cobertura dos crimes e da atividade policial. A imprensa banaliza a violência institucional? Como o jornalismo deve classificar os confrontos entre policiais e bandidos? O Jornal Extra decidiu classificar como guerra. Para discutir esse assunto estão aqui Renato Rios Neto, repórter de polícia da Rádio Itatiaia e atualmente âncora do programa Itatiaia Patrulha, e ainda Luiz Flávio Sapori, doutor em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e ex-secretário adjunto de Segurança Pública de Minas Gerais. Fique com a gente, o Sala de Imprensa está só começando. Você aí de casa já percebeu, eu estou muito bem acompanhada hoje. Eu tenho um super especialista em segurança pública e um senhor repórter aqui do meu lado. É um prazer participar do debate. Muito Renato, obrigada. Imenso. Obrigada por vocês terem aceito o convite. Eu vou começar já com o dedo no nosso manual de jornalismo. Porque, como vocês viram, a gente recordou aí, antigamente nas redações havia essa recomendação. Não usar termos como viatura, não usar bandido. E aí, quais outros termos? O que você acha disso? Quais outros termos a gente poderia usar? Eu achei interessante isso, né? Principalmente ressaltar isso. Você não é um policial, você é um repórter, porque muitos confundem, né? Alguns colegas acham que são delegados, são juízes, e eu acho que essa linha tem que ser bem traçada por repórter. Lembrar sempre que você é um jornalista, você não é um policial, você não é um juiz, você não está ali para julgar aquele suspeito, porque muitos passam da linha, né, fazendo uma autocrítica aqui da imprensa, principalmente na cobertura policial, muitos já chegam e já pré-julgam o suspeito. O que o manual quer deixar isso claro, essa diferença? Isso, eu acho muito importante ressaltar sempre esse manual, principalmente para os novos colegas que estão chegando, porque senão você acaba reproduzindo um discurso só do ódio, que não é legal, né? Eu acho que a gente tem que mostrar sim a realidade, não podemos atenuar, acho que muito também não podemos, né, fingir que o problema não existe, mas hoje tem uma sede por sangue, uma sede por ódio. Se você entrar nesse discurso fácil, pode dar um ibope ali à primeira vista, mas depois os frutos podem ser terríveis, né? Porque as pessoas, você tem que entender que as pessoas estão impacientes com a violência, ninguém aguenta mais. E a gente também não aguenta mais, né, como sociedade. Mas tem que sempre ter essa linha, que eu acho que é um desafio do repórter policial. Essa linha entre passar a notícia, passar a indignação dos fatos, que realmente são fatos indignantes, mas não comprar o discurso fácil do ódio pelo ódio, né? Eu acho que é um desafio diário, constante. Falando em discurso, Sapori, você acha que a imprensa, ela algumas vezes adota um discurso que é policialesco? não há dúvida. O que o Renato chama atenção é o ideal, né? É um modelo, de um padrão de comportamento que deveria ser, de alguma maneira, a referência dos jornalistas que cobrem a área da segurança pública. Eu sei que o Renato segue essa cartilha. Eu acompanho o trabalho dele e o respeito muito porque ele tem clareza e ele é coerente com essa proposta. Mas ele sabe que boa parte dos colegas dele, na rádio, no jornal, na televisão, Brasil afora, vamos pensar só em Minas Gerais, né? Obviamente assumem um personagem de policiais e de justiceiros, o que é mais perigoso, né, Renato? Que é mais perigoso. No Nordeste do Brasil tem me preocupado muito a proliferação de programas televisivos e de radiofônicos, onde o âncora é um justiceiro. O discurso dele é o discurso do ódio, né, Renato? É o discurso de bandido bom é bandido morto. É um discurso absolutamente perigoso, um discurso da violência. E, na verdade, esse fenômeno está no bojo da busca de audiência, como chamou o Renato. A audiência é que pauta esse estilo de fazer a cobertura da segurança pública. Agora, felizmente, Priscila, eu diria que não é a maioria. Eu acho que a gente tem que separar o joio do trigo, né? Você tem esse estilo nítido, crescendo, mantém-se aqui no Sudeste, em Belo Horizonte, Minas Gerais isso existe ainda, no Nordeste cresceu demais.
Mas você também tem uma cobertura jornalística de altíssima qualidade, né? Com matérias especiais, com reportagens qualificadas, né? Com um trabalho de jornalista investigativo nessa área. Então, eu diria uma convivência, né, da boa cobertura e da má cobertura, né, na área da segurança pública. Então, só completando que o jornalismo policial, sem cair nessa armadilha, também dá audiência, né? Eu acho que tem como você mostrar os fatos policiais com, vamos dizer assim, com ação, adrenalina, porque o ouvinte quer, né? O ouvinte quer uma notícia policial pulsante, né? Como o seu Emanuel diz lá, o Emanuel Carneiro da Rádio Itatiaia. Vão pulsar. Então, eu acho que dá para você fazer um programa interessante que os ouvintes vão gostar, sem cair nesse lugar comum do ódio pelo ódio. É né? o sensacionalismo, né? O sensacionalismo da cobertura jornalística na busca da audiência, que a gente tem que reconhecer, isso atrai o espectador, atrai o ouvinte, atrai o leitor, né? Então, essa fronteira é muito tênue e aí vai depender muito da linha editorial de cada órgão de comunicação, né? Sabemos muito bem. Exato. O Sala de Imprensa, nós gravamos aqui um especial sobre essa questão de como a imprensa também incentiva a ação dos justiceiros. Você aí de casa pode entrar no nosso site e procurar esse programa, nós discutimos isso também. Que é uma consequência, né, desse jornalismo mais sensacionalista, né? E no Itatiaia Patrulha, que eu posso falar que é o programa que eu apresento, que, né, eu, além de apresentar, tenho meu dedo ali em tudo, na edição, na produção, eu sempre ressalto para o ouvinte, jamais fazer justiça com as próprias mãos. Eu falo, poxa, eu sei, a paciência está no limite, a vontade é de dar porrada mesmo, mas não faça isso, não vamos nos equivaler aos bandidos, não vamos sujar a nossa mão de sangue, que a partir do momento que a gente defender olho por olho, dente por dente, a gente volta para a barbárie, né? Exato. O Sapori, como especialista, sabe disso. Agora, porque esse tipo de cobertura, o efeito pior dele é disseminar o sentimento de insegurança, de medo na população. Porque, efetivamente, Renato, Priscila, essa cobertura crua, sanguinolenta, né, da violência cotidiana, ela não gera violência. É um equívoco dizer que esse tipo de cobertura vai gerar violência na sociedade. Certo. Não há nada científico que possa provar isso. O que está provado é que esse modelo de cobertura cria uma sensação de medo maior na população. Estimula uma certa visão muito específica de lidar com o crime. Dissemina ideias a respeito, né, da percepção do senso comum de que a única maneira de lidar com o crime é através da violência. Não através do aparato policial, judicial, através da lei. Então, esse é o efeito perverso, é isso que há de pior, eu diria, nesse modelo sensacionalista, né, de cobertura jornalística. O senhor acha que chega a passar a impressão de que a polícia não está funcionando? Não há dúvida, a premissa é essa. A polícia não está funcionando e pior, é a premissa de que a lei ela é condescendente com o bandido, com o criminoso. Que de alguma maneira a lei não funciona. De alguma maneira as instituições da justiça, né, não funcionam, nada funciona, então a única maneira é a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Se a gente quer viver numa sociedade minimamente civilizada, aí nós brasileiros temos que tomar uma decisão. Os jornalistas têm que tomar uma decisão. Que tipo de sociedade que eles querem construir? É uma sociedade da barbárie, como diz o Renato, ou uma sociedade onde a lei seja efetivamente a referência? E por mais que o lucro e a audiência seja uma força motriz da cobertura, aí é uma questão para os jornalistas, para as produções, para os editorialistas desses órgãos, então, ou seja, que sociedade que a gente quer construir? Eu vou chamar a atenção que o Jornal Extra criou uma editoria nova que gerou muita polêmica, né? A editoria de guerra. Para justificar a criação dela, a justificativa para a criação dela foi cobrir a violência no Rio de Janeiro, e o editor do jornal, o Otávio Guedes, justificou. É a opção que o jornal tem para não deixar o olhar jornalístico acomodado diante da barbárie. Vamos ver. Criar uma editoria de guerra depois de 30 anos convivendo com jornais no Rio de Janeiro, que dá enfoque à polícia, é uma sensação de derrota. Então você chegar nesse estágio e dizer assim, olha, eu tenho uma editoria de guerra, não é orgulho nenhum, é um fracasso. Aliás, o Extra deve ser o único jornal do planeta que tem uma editoria de guerra num país que não reconhece a guerra. A simbologia dessa reportagem é que, pela primeira vez,
o Estado admite que não tem controle do seu território. Para a gente resolver um problema, a gente tem que chamar o problema pelo termo correto. Pergunte para as viúvas dos 100 policiais se nós estamos numa guerra, pergunte para a mãe daquela criança assassinada quando assistia a aula, estava no pátio lá na hora do recreio, com um tiro, com um tiro de fuzil, se nós não estamos em guerra. Então isso já não tem o mesmo peso, já não pode chamar mais isso de editoria de polícia, de casos de polícia. Uma coisa é guerra, outra coisa é polícia. Eu pergunto ao nosso especialista em segurança pública, é guerra? Sociologicamente é guerra. Porrada, ele tem né? razão, não tenha dúvida. A situação do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, da região metropolitana, infelizmente, é uma situação quantitativamente e qualitativamente de guerra, pelo número de mortes, pelo tipo de morte. Porque é um tipo de morte do confronto. O aparato estatal, a polícia trocando tiros com armamento pesado, ambas as partes, né, de fuzil. Armamento de guerra. Armamento de guerra, né, em troca de um confronto em campo aberto, em situação onde civis estão transitando. O Jacarezinho, semana passada, passou 10 dias em confronto com a população, não tendo saber a hora que entrava e a hora que saía de casa. Infelizmente, eu tenho que concordar com o Otávio. É uma situação de guerra, uma decisão editorial ousada, sujeito a várias críticas, mas perceba que o fundamento do argumento dele me convence. À medida que o Jornal Extra toma essa decisão de criar essa editoria e tratar o fenômeno como guerra, ele está querendo, na verdade, não é fazer sensacionalismo. Ele está chamando a atenção para alertar pela gravidade do problema. Porque à medida que você está dizendo isso é guerra, você está chamando a atenção para a população e principalmente para as autoridades governamentais. Opa, tem alguma coisa errada. Essa forma do governo lidar com o problema do tráfico e da violência do Rio está gerando isso aí. Mortes de todos os lados. Eu me convenço do argumento dele e eu acho que o caso do Rio de Janeiro, Renato, eu não sei o que você acha, eu acho que é compreensível sobre esse ponto de vista. Eu concordo também, assino embaixo do que o Otávio disse aí, do que o Sapori disse, porque é outro nível. Aqui em Belo Horizonte nós temos problemas de segurança pública, violência urbana, São Paulo tem o PCC, que é outra questão que também tem que ser bravamente discutida e que também a gente muitas vezes fica nessa de nem falar do nome. Não podemos falar o nome da facção. É o que ele falou, nós temos que dar nome ao problema. É uma guerra no Rio. Lá tem um aplicativo, eu estava vendo, aonde tem tiroteio. Aí você olha em casa, antes de sair de casa, você olha onde tem tiroteio. Às vezes tem 20 pontos de tiroteio no mesmo momento na cidade. Que lugar do mundo tem isso? Nem na Síria. Eu acredito que tenha, numa mesma hora, 20 pontos de tiroteio. Tem dia que tem 50 mil alunos sem aula na cidade inteira. Agora, Renato, você acha que essa decisão de criar a editoria de guerra, ela é mais jornalística ou mais publicitária? Eu acho que é mais jornalística. No caso do Extra, pelos argumentos apresentados. Claro que talvez tenha um componente de marketing aí, né? Eu acho que isso não tem como negar, porque o Extra se caracteriza por ser um jornal mais popular, né? Comparativamente ao Globo. O Globo não tomou, e é do mesmo grupo, né? Do mesmo grupo. O Globo não tomou essa decisão por enquanto. Obviamente esse componente de marketing, não há dúvida. E aí nós temos que acompanhar, Renato, como é que essa editoria, as reportagens vão se prosseguir, porque de repente eles começam a estampar fotos de pessoas mortas nas ruas, né? Fotos de policiais assassinatos, fotos muito impactantes, aí o sensacionalismo toma conta. Mas o editor, ele teve um viés bem crítico, né? Ali nessa entrevista. Então eu tendo a confiar no colega aí, né? Não sei se eu estou sendo proselitista aqui, mas... Foi uma iniciativa inédita? Você se lembra de algum editorial tão forte, assim, nos últimos tempos? Não me lembro, principalmente em termos de segurança pública. E vale ressaltar que tivemos um cinegrafista da Bandeirantes que morreu cobrindo um tiroteio no Rio de Janeiro. Morreu nos braços do repórter, que é o Hernani Alves, que na época era correspondente da Itatiaia, hoje é apresentador da Record Rio. Então, assim, se você tem profissionais da imprensa morrendo, fazendo o seu trabalho... O mais famoso, o Tim Lopes, né? Eu acho que, pra você ver, só aqui numa sentada já lembramos de 2. Então, assim, eu acho que guerra é um termo adequado, porque o jornalista sair para fazer uma matéria e não voltar... porque a gente tem que entender a situação do Rio de Janeiro, a conjuntura, uma conjuntura de completa desestruturação de uma iniciativa que estava dando bons resultados, que era a Unidade Polícia Pacificadora, a UPP.
Um governo corrupto, né? Aí você teve um escândalo que destruiu todo o aparato administrativo do Rio, do governador Cabral, do seu sucessor, né? A falência, o Estado do Rio faliu. Então todos os serviços públicos do Rio de Janeiro estão em bancarrota, tudo. Então esse estágio é gravíssimo, é gravíssimo. Se é uma forma, né, editorialmente, de chamar atenção, de dar a devida cobertura, dar desse caráter, aí justifica. Agora, eu acho que para não cair na tentação do sensacionalismo puro e simples, você vai ter que ter regras claras, né, de que tipo de imagem veicular, o tom das reportagens, né? Exatamente. Agora eu vou fazer um papel aqui do advogado diabo aqui. No ranking da violência, o Rio de Janeiro aparece, da violência aqui no Brasil, aparece em 16º. Porque os 22 municípios mais violentos estão no norte e no nordeste. Ao criar a editoria de guerra, falando exclusivamente do Rio de Janeiro, a gente não faz parecer, não coloca uma lupa em cima desse problema, não faz parecer que lá é a situação mais preocupante no país? Mas é mesmo, não há dúvida. Em função... O número não reflete, você tem que analisar o dado do ponto de vista quanti e quali. Certo. Então, se o Rio, o nível de assassinatos ainda é menor do que Recife, Maceió, do que Fortaleza. Mas nem Maceió, nem Recife e nem Fortaleza tem situações de confronto entre polícia e tráfico da maneira que tem no Rio de Janeiro. Aberto, armamento, né? tão pesado. Então, armamento tão pesado. A situação da corrupção policial no Rio é muito mais grave do que em outras cidades. O Rio ainda tem o problema das milícias. Sim. Olha, Priscila, nós nem falamos das milícias, que são máfias, é crime organizado de outra maneira, incrustado em outros territórios. Ou seja, não há como negar que a situação do Rio é indiscutivelmente, do ponto de vista de segurança pública, é a pior, porque é a região onde o Estado de Direito menos está presente. E do ponto de vista jornalístico, esse fato do armamento pesado, dessa situação em campo aberto, como a gente falou, justamente que eu não ia é o falar. critério de noticiabilidade, né? Porque eu tenho, assim, 10 anos de cobertura diária policial, assim, diária mesmo, indo em favela, aglomerado, periferia, já passei por tiroteio. 10 anos que eu tô ali na rua todo dia. Eu nunca vi um fuzil aqui em Belo Horizonte. Fuzil, assim, pra valer mesmo. Já vi submetralhadora e tal. E no Rio de Janeiro, fuzil é pra dar com pau, entendeu? Eles apreendem 50 em uma comunidade, 100 em outra. Outro dia no aeroporto pegaram 400 fuzis chegando dos Estados Unidos. Então, assim, realmente, no Rio de Janeiro é outro nível, né, Sapori? Então vamos trazer mais para perto da gente, né? Vamos falar daqui. Outra notícia que mobilizou a imprensa foi a repercussão da morte de 100 policiais no Rio de Janeiro. A imprensa mineira também tem um olhar diferenciado sobre os fatos que envolvem mortes de profissionais da segurança pública. Em Minas, 7 policiais da ativa e 1 do quadro de reserva foram mortos este ano em confrontos com bandidos. O caso que ganhou mais repercussão foi o da morte do cabo Marcos Marques, em julho. O policial militar foi surpreendido pelo grupo que assaltou a agência do Banco do Brasil de Santa Margarida, na Zona da Mata. Além do policial, morreu também um vigilante do banco. No Rio de Janeiro, os noticiários mais recentes dão conta da morte de 100 policiais este ano. O site G1 chegou a fazer um caderno especial com a localização e nome dos PMs mortos. Já o Jornal do Brasil destaca que o Rio de Janeiro tem mais policiais mortos do que em qualquer outro lugar no mundo. A Folha de São Paulo mostra fotos dos PMs e destaca o 100º nome da lista, o sargento Fábio José Cavalcante Issá, de 39 anos, baleado na frente do pai em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. E as reações da sociedade são várias. Entre elas, a circulação via WhatsApp da atuação de um suposto grupo de extermínio. A mensagem fala em derramamento de sangue e caçada aos algozes. A gente viu aí o risco, né, desse tipo de matérias sensacionalistas, o perigo que tem com a divulgação de mensagens até via rede social, WhatsApp. Porque a matéria, por exemplo, da Folha, que postou as fotos dos 100 policiais mortos, e, né, com texto, eu acompanhei essa matéria, eu achei uma matéria de alta qualidade. Não a interpreto... E é bom humanizar os policiais. Exatamente. Né? Foi essas matérias, porque você está considerando que eles também são vítimas. Certo.
Agora, trajetória, famílias. Exatamente. Agora, isso não quer dizer que o jornalista e a matéria, e eu assim não interpretei, que a Folha tenha dado caráter, a única maneira de resolver isso é matando o bandido. É a violência pela violência. Isso aí foi uma coisa que não foi incentivada pelo jornal. Partiu dos leitores. A gente percebe, mostrou na matéria aí, o WhatsApp, né? Essas correntes, boatos, áudios. Isso aí, para mim, hoje em dia, é a maior praga que existe, é o tal do WhatsApp. E aí entra o papel do jornalista, que eu acho que é fundamental. Porque, por exemplo, nós estamos vivendo aqui um confronto no aglomerado da Serra. Uma guerra violenta de gangues. Eu, todo dia, porque eu tenho muitas fontes que moram lá, a gente vai construindo as fontes, né? Para não ficar só na fonte oficial, só da polícia. Eu recebo o áudio. Hoje quem sair para a rua vai morrer. Hoje vão queimar ônibus. E aí você percebe que esses áudios, na grande maioria, são boatos. Igual esse aí que passou aí, vai ter um esquadrão da morte circulando. E aí o jornalista, se não tiver ética e não tiver responsabilidade, porque todos os áudios que chegam para mim eu apuro com a polícia, apuro com as fontes oficiais. Porque se eu jogo um trem desse na rádio, falando que quem sair de casa vai morrer, que vai botar... Você espalha o caos. Alguns colegas seus, se recebessem esse áudio... O áudio estaria divulgado. Já estaria... Questão de segundos. O áudio seria divulgado. Não é? Nós temos, aqui em Minas Gerais tem vários jornalistas que não fariam o que você fez. Pois é. Que é aí que eu falo que é o que o senhor disse no início, né, Sapori? A linha e a responsabilidade da empresa do veículo, né? Porque tem veículo que estimula o cara a botar isso no ar. E às vezes é um cara que gravou esse áudio, está em casa rindo de tudo, né? Às vezes é um morador lá que está fazendo isso, vai saber o interesse, né, das pessoas. Às vezes é um traficante que está fazendo isso justamente para espalhar o terror, ficar maior do que ele realmente é, né? Agora vamos analisar um pouco essa dificuldade da imprensa diante dessa questão, porque nós temos um fato: 100 policiais morreram no Rio de Janeiro neste ano. Policiais mineiros morreram também, as imagens foram transmitidas, foi bem chocante. Isso é um fato, policiais estão morrendo. Como tratar desta questão sem passar aquela sensação que nós discutimos de que os policiais não estão dando conta da criminalidade? Eu acho que a melhor maneira de uma cobertura sensata e correta e sem enganos é mostrar por que esses policiais estão morrendo, em que situações eles estão morrendo. Mostrar em que medida esse fenômeno está não relacionado a problema de equipamentos, de treinamento. Aí você pode fazer isso entrevistando os policiais, indo aos comandos, indo nas academias, analisando as situações onde esses crimes aconteceram. Porque só o número, você vai dizer, 100 policiais morreram, é altíssimo. Mas aí algumas matérias posteriores mostraram, no Rio de Janeiro, a maior parte foi assassinada em situações fora do serviço. Isso já é uma informação muito importante. Uma situação onde o policial está no dia a dia, trabalha em casa, no bico, e ocorre um assalto. Aí ele reage ao assalto pela própria dever e ele acaba sendo vítima do latrocínio. Isso a matéria jornalística já vai dar elementos, já vai mostrando, por exemplo, que em outros estados o problema é menor. Essa vitimização policial, ela tem sido muito grande em situações, menos em outras. E aí a gente consegue entender que no Rio de Janeiro, a polícia que morre muito é a polícia que mata muito. As duas coisas estão muito próximas. Me parece que a cobertura jornalística então tem que chamar atenção para os vários ângulos do fenômeno. Agora, sobre o caso de Santa Margarida, em específico, que foi citado aí, inclusive no dia eu entrevistei o Sapori. Coincidência. E o que eu acho assim que é fundamental é a gente nunca minimizar a morte de um policial, porque eu acho que um policial, principalmente em exercício, de folga também, mas em exercício o Estado está morrendo ali, né? Exato. Quando um policial defendendo a sociedade perde a vida, todos nós morremos um pouquinho ali, porque é um golpe em todos nós. E no dia eu tive com o Sapori e foi justamente aí que são essas questões. Você tem que analisar o problema, e foi o que a gente tentou fazer na matéria. Analisar o que é isso, né? Esse novo cangaço. Os camaradas chegam fortemente armados em cidades que tem um pequeno efetivo policial. E aí no dia o Sapori até disse que não adianta também botar um batalhão de 1000 policiais na cidade de 1000 habitantes, né? Exato. O trabalho de repressão a esse grupo tem que ser de maneira diferenciada. Então, assim, cada caso tem que ser analisado. Dar importância ao fato. A morte, o assassinato policial é realmente um fato gravíssimo.
Mas, ao mesmo tempo, a não estimular a percepção do cidadão de que está tudo perdido. Entendi. Porque esse é o grau de responsabilidade que se espera de qualquer editoria na área de segurança pública, na área de polícia. Mas, como nós estamos chamando a atenção aqui, Priscila, Renato, essa consciência varia muito entre os vários órgãos de comunicação. Eu vou de novo trazer um contraponto. Vocês viram em alguma cobertura, tanto desse fato aqui em Minas, quanto da cobertura geral do Rio de Janeiro, alguém abordar essa questão de um ponto de vista que não fosse do policial, por exemplo? Vocês viram algum contraditório? Quem são esses bandidos? Um pouco o outro lado da história? Alguma coisa próxima disso? Olha, no caso do Rio, eu, para ser sincero, não acompanhei muito de perto. Mas nesse caso de Santa Margarida, essa matéria que eu citei aqui era justamente também para mostrar um pouco desse perfil, de quem é esse camarada que põe um fuzil e vai tacar o terror no interior do estado, né? Mas assim, e eu inclusive fui até Manhuaçu, tentei entrevistar os caras, mas eles não quiseram falar, que é um direito deles também, né? Claro. Mas assim, a gente tentou entender também esse fenômeno, né? Porque tem que humanizar a polícia, mas também tem que tentar humanizar, ou não tem? Olha, nesse não é humanizar caso o criminoso, eu não acho que seja o caso, Priscila. Não é de alguma maneira tentar justificar. Não é justificar, é oferecer um contraponto, talvez. Eu acho que tem que explicar o background da ação, mas humanizar. Eu também acho que entender, a pergunta é por que está morrendo tanto policial? Certo. Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Aí o jornalista tem que ir atrás disso. Ele tem que ouvir especialistas, mas ele tem que ouvir os policiais também. Ele tem que tentar, através da matéria dele, tentar minimamente evidenciar o que está por trás do fenômeno. Né? Ele não tem que ser um pesquisador, não tem que ser um acadêmico, um sociólogo, mas o que se espera é um jornalismo mais investigativo. E aí, a gente tem que dar a mão palmatória. Eu gosto muito da cobertura que a Folha de São Paulo faz, o Estado de São Paulo melhorou muito nesse sentido, o Globo. Eu gosto da cobertura que o Globo tem dado, mesmo nessa conjuntura, tanto que o Globo agora tomou a iniciativa de fazer uma grande discussão no Rio para como melhorar a situação, como recuperar o Rio. Tem que ser propositivo. Exato, né? Olha que interessante. Então, não é disseminado que a imprensa brasileira do Rio, de São Paulo, de Minas está perdida, né, no sensacionalismo. São órgãos, são os mais popularescos. Agora, para fechar, que nosso programa já está se encerrando, eu queria ouvir do Renato. Renato. O papo é bom, o tempo voa, né? O tempo voa. Quais são as dificuldades que o repórter de polícia tem para se tornar mais investigativo, para levar esse tipo de material que o Sapori está dizendo que é o ideal? Olha, a dificuldade geralmente é justamente essa luta contra o tempo, né? Às vezes você tem que fazer as matérias, você não tem aquele tempo para chegar, investigar a fundo. Eu acho que tem que ter, as empresas tem que ter o repórter do factual, que é esse do hard mesmo, que está ali e tal, e tem que ter aquele para ter um pouco mais de tempo para ir, por exemplo, ouvir um Sapori, ir lá no aglomerado. Você tem que ouvir o sindicato, você tem que ouvir os próprios policiais, você tem que ouvir a comunidade. Para construir essas fontes na comunidade. Acompanhar o caso na justiça, porque muitas vezes a gente fala essa coisa da impunidade, não dá nada e tal. Aí, mas você vai ver, o cara foi condenado, o cara que deu entrevista falando que não dá nada para nós, você vai ver, o cara pegou 30 anos de cadeia. E aí você não, às vezes a imprensa não mostra isso, que depois de um tempo. Por quê? Essa pressão do factual, da correria. Então, tem que ter pelo menos um cara ali para respirar um pouco mais aliviado e fazer essas matérias, né? Porque às vezes o repórter factual não tem esse tempo, né? Ou seja, mais tempo e mais qualidade. É isso. Né? Eu acho que mesmo em meio a essa realidade, eu acho que nós temos motivos para reconhecer que, né, a cobertura, de maneira geral, no Brasil, da área de segurança melhorou. É bom dizer isso. Eu tenho uma avaliação positiva. Comparado ao que era 20 anos atrás, Priscila. Sapato branco, né? O que era na década de 80, 90, raramente você tinha matérias de conteúdo, matérias que hoje eu levo para a sala de aula para discutir com meus alunos. Olha que interessante. Pela qualidade do trabalho do jornalista. Então isso existe hoje. Olha que interessante. Então, nem tudo é perdido. Ou seja, com essa avaliação boa do Sapori, a gente encerra o programa de hoje. O tempo realmente foi, Renato. Sala de Imprensa, então, fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo programa.
Brasil.